Olá, eu me chamo Chester, bem-vindo ao canal Chester News. Vou falar sobre a questão do STF, né, que está se envolvendo em muitas polêmicas, e uma das coisas que é importante é definir a questão do papel da Suprema Corte dos países, né, da cúpula do Poder Judiciário de vários países. Bom, é, passou uma lei recente, não é tão recente, mas de repercussão geral. Por quê? A nossa Suprema Corte, né, o STF, eles julgavam cerca de 10 mil ações por ano, o que era como se fosse uma quarta instância, né? O que era uma coisa disfuncional. Um professor meu de uma pós-graduação uma vez de direito falou que os constitucionalistas do Brasil iam em outros países e viravam motivo de piada, né? Porque, por exemplo, na Alemanha eles julgavam 30, 40 processos por ano. Aí quando falava, e no Brasil, quantos processos vocês julgam por ano na Corte Suprema? Ah, é 10 mil. Pô, o quê? 10, 100? Você falou errado? Não, 10 mil processos. Então, assim, tudo, tinha até coisa de briga de vizinho com galinha, de muro e até o STF. Então, assim, eles fizeram uma cláusula de barreira, chama de repercussão geral, para a nossa Corte Constitucional ficar mais semelhante com as cortes dos países desenvolvidos. E só que tem uma questão nisso, né? Quando você só fala coisas abrangentes, na verdade foi legal isso, né? E continua sendo, mas assim, no momento que o judiciário começa a interferir em coisas amplas, ele é um poder da República, ele tem obrigação de fazer isso, inclusive, né? Porque é uma discussão no mundo jurídico do Brasil se o STF tinha que tomar decisões. Eu acho que, como três poderes originais, tem que tomar decisões que realmente influenciam a nação toda. E só casos que têm a ver, repercussão geral mesmo, que impacta o Brasil de forma grande. Então, assim, só casos relevantes que tem que chegar no STF. Só que aí abre uma discussão se é a questão política. Ah, é uma corte política, jurídica. Bom, eu acho que toda cúpula de poder nacional de qualquer país, ela envolve política, mas essa palavra política também está muito deformada, defasada ultimamente. A política, na verdade, é você tomar decisões em prol da nação, da república. Então, assim, não é ruim que os juízes que tomam decisões o tempo todo se preocupem com as repercussões políticas, jurídicas, econômicas das suas decisões. Inclusive, é uma luta de muitos juristas no Brasil, pessoal da área do direito, fazer o STF ter decisões que, né, estejam ali a, em linha com o que o país precisa de melhor, né? De uma questão mais abrangente. Só que aí muitos são contra nesse sentido, porque o Brasil ele não tem essa tradição jurídica igual dos Estados Unidos de se resolverem só poucos casos e caso que afeta muita coisa. Então, assim, quando se tem uma decisão política, abre-se espaço no judiciário também, na cúpula, de ter essas esferas que foi o que eu falei no meu Chester News anterior sobre o STF. Fica aquela ala de juízes de direita, conservadores, e aquela ala de juízes progressistas de esquerda. Então, assim, não é bom que existam politicagem no STF. Politicagem assim, eu sou favorável a isso, sou contra aquilo. Aí os ministros do STF já começam a conversar com políticos do Poder Legislativo, do Executivo, o presidente. É normal que haja esse diálogo. Só que assim, o judiciário ele tem que ser um pouco mais assim fora, né? Não tão fora da realidade que eles tomem decisões totalmente absurdas, mas também nem tão dentro ali porque o poder executivo e o legislativo, eles são mesmo mais ideológicos. Igual eu falei, o legislativo, ele é onde o embate da esquerda e direita é o maior confronto maior ali, a linha de frente de combate ideológico. O poder executivo também. Quem ganha o poder executivo na eleição presidencial, nos estados ou na prefeitura, é para colocar o que o povo, ó, a gente votou nessa proposta, pá, o executivo executa ali o que foi proposto. O judiciário, no Brasil principalmente, ele já é uma coisa mais técnica que fica ali, ó. Eu acho que isso aqui não tem nada a ver com as provas, com as evidências, caminha para isso.
não combina esse sistema que querem impor no Brasil, porque o nosso judiciário aqui é diferente. Então, se fica muita politicagem ali, juiz de esquerda, juiz de direita, e isso não dá muito certo, porque não entra no nosso sistema. Tem que ter diálogo, lógico, entre os poderes, eu sou favorável a isso também, mas assim, a gente também não pode deformar o sistema, porque cada país tem sua história, suas leis, seus acontecimentos. Nós temos grandes juristas, diplomatas, Rui Barbosa, então nós temos toda uma tradição. Não dá também para pegar um país e falar, não, olha como é legal lá nos Estados Unidos. Tá, mas eles têm toda uma história, uma colonização inglesa, instituições inglesas mais costumeiras. A gente tem uma tradição de ser um direito tudo ali, ó, escrito. Porque o brasileiro, ele é muito criativo em dar jeitinho, né? Então o que acontece? Para Portugal e Brasil, nós somos descendentes, né, das instituições portuguesas. Como o brasileiro é muito criativo para arrumar problema e criar, né, coisa absurda, estou falando de mim, estou falando da sociedade em geral. O direito brasileiro ele tem que ser mais formal e mais rígido para não ficar abrindo as... E geralmente quando se abre brechas assim desse estilo, acontecem coisas assim absurdas. Vira, o cara aproveita do cargo para já ficar negociando, para ver que ganha, que não ganha, entendeu? Então, eu acho que o nosso judiciário tem que ser mais parecido com o nosso padrão aqui, porque o nosso sistema é assim. Eu também não concordo com esse sistema. Eu preferia muito melhor o sistema inglês, anglo-saxão, americano, de costumes. Mas nós temos o mesmo costume que os americanos. As pessoas, elas agem já de boa fé, sem precisar de pressão? Não. Então aqui no Brasil a gente tem também as instituições, elas refletem a nossa cultura. De Portugal, nada contra. Também sou descendente de portugueses também, como a maioria dos brasileiros. Nada contra os portugueses, mas eles têm uma cultura ali que veio de Roma, ali do Império Romano, pessoal latino, que já é aquela coisa do jeitinho já, da Itália, do Brasil, Portugal, né, da Europa ali do Sul. Do mesmo jeito que eles tiram sarro da América do Sul, tem uma Europa baixa, né, ali tem um pessoal que é mais honesto, os escandinavos ali, Suécia, Finlândia, que estão um modelo para o mundo inteiro de pessoas assim, de instituições, né, que o povo fala, o deputado lá na Finlândia anda de metrô, não ganha nada, pá. E também os ingleses, também é outro, né, que fora do continente ali latino. Aí começa a descer ali, França e Alemanha também são os mais ricos ali, só que aí começa a cair ali Espanha, Portugal ali, Itália do outro lado também, já vai indo para Grécia. Então, tem toda uma história envolvida. Não dá para as instituições também puxar assim, tirar totalmente, né? Então é legal o modelo americano, só que é legal o modelo americano pros americanos. A gente está no Brasil. Então assim, a gente, por exemplo, igual uma vez que eu gostava muito de jogar Battlefield, né? Aquele jogo de tiro de primeira pessoa, né? FPS. Aí você entra num server americano, não tem regra nenhuma, só que todo mundo se respeita, as pessoas já são educadas por cultura, ninguém precisa fazer nada. Aí você vai num server brasileiro do jogo, eu falei assim, o brasileiro não é assim culturalmente. Todo mundo tá indo jogar videogame, em tese tá indo se divertir, não tá? Tá indo relaxar, tal. O server brasileiro era assim, ó, proibido ficar em cima do guindaste, proibido usar sniper, proibido jogar granada, proibido matar na hora que nasce, proibido. Por quê? O brasileiro não respeita, ele fica lá fazendo coisas antiéticas. Então o server até de jogo, de Battlefield, era cheio de regra. Aí você fala, por que o Brasil é cheio de burocracia? Porque, se tem uma regra lá, não faça isso, ridículo, você pode ter certeza que alguém fez essa coisa ridícula primeiro. E aí tem que ter esse monte, esse cartório, burocracia, é para proteger as próprias das pessoas do próprio brasileiro. Então assim, se no próprio jogo de videogame é desse jeito, então o direito brasileiro ele tem uma razão para ser escrito, ser formal, a pessoa não sair da caixinha ali, porque o brasileiro ele não tem limite. Nos Estados Unidos, se a pessoa fizer uma coisa errada, ela já era banida assim do jogo. Não sabe qual a regra. É mais fácil pegar aquele que age errado e pá,
e joga fora. Não, o brasileiro não, todos eram desonestos. Então tem que ter a regra já, aquela. Vou falar, pô, vou jogar um videogame, vou relaxar, tem aquela lista de regras que você tem que ler. Proibido jogar granada, proibido ficar no guindaste, entendeu? Por quê? Porque é a nossa cultura. Então, assim, resumo. O STF, ele não é legal sair muito da caixa por essas razões que eu falei, histórica, da cultura nossa. Então, assim, a gente tem um mar de burocracia pelo mau comportamento do brasileiro. Vamos dar um exemplo? Japão. Japão que, não estou falando todos os japoneses honestos, mas eles têm um nível moral, assim, em comparação no mundo, muito maior do que o mundo ocidental inteiro. Os japoneses, eles têm essa coisa de honestidade, assim, enraigada. Lá não tem armas, por exemplo. Ninguém tem arma, não tem crime. Entendeu? Mas vamos fazer igual o Japão então, sem arma. Em 3 dias os bandidos dominariam o Brasil inteiro, assim, se quiser imitar o Japão. Então a gente tem que tomar muito cuidado em falar, vamos copiar isso de tal país. Aí você fala, tá bom, essa instituição alemã funciona? Por quê? Porque existem alemães lá na Alemanha. Essa instituição sueca funciona? É, modelo sueco? Tá, mas só funciona na Suécia, onde tem suecos. Então, assim, é esse o meu recado. Quanto mais sair da caixa, pior. Então, eu acho que o STF tinha que seguir as tradições e ficar ali na caixinha, não ficar querendo imitar os juízes americanos, não, porque aqui não é Estados Unidos, nós somos americanos do Sul, sur-americanos. Então, é isso. Bem-vindo ao meu canal Chester News. Se inscreva, dê um like para se você curtiu o vídeo e se inscreva no canal. Um abraço a todos.